Hoje eu quero compartilhar uma mensagem do Evangelho com você, inclusive um tema discutido ao longo de séculos, e que o próprio Jesus falou sobre isso, onde ele estava ali assentado no Monte das Oliveiras e os discípulos indagavam ele sobre o fim do mundo. Se você for olhar para a história, os estudiosos diziam que em 1844 o mundo iria acabar. Também eles continuaram insistindo que em 1875 o mundo iria acabar. Em 1914, também nas contas dos estudiosos, em 1914 o mundo iria acabar. E o mundo não acabou. Vocês se lembram, se você pode olhar para a história, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E o tão sonhado 2000. Eu cresci ouvindo as pessoas dizer o seguinte, que 1000 chegará e 2000 não chegará. E eu tive o privilégio de ver os relógios zerarem, passando do século XX para o século XXI. Então o mundo não acabou e nós estamos aqui. E eu quero falar com você sobre isso, sobre o fim do mundo, ensinamentos de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, onde Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, e eles perguntam para ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? E Jesus ali tranquilo, com toda aquela tranquilidade, com toda aquela maestria que somente ele tem, ele responde a ele também no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? E aí você vai perguntar para mim, o que é que nós temos que fazer para nos preparar para o fim do mundo? Né? Poucas pessoas têm discutido sobre esse tema, e eu quero dizer para você 3 coisas importantes que nós temos que nos preparar para isso. A primeira é nos preparar espiritualmente. Você tem que se preparar espiritualmente, porque nós nunca sabemos a hora em que vamos morrer. Nem eu, nem você, ninguém sabe que hora nós vamos morrer. Também, nós não sabemos quando vai ser fechada a porta da graça. A respeito desse tema, precisamos aprofundar na escatologia e nos estudos a respeito da porta da graça que será fechada. E o terceiro tema que também nós temos que nos preparar é para a vinda de Jesus, que ninguém sabe. Ora, imagine se você soubesse o dia que o mundo fosse acabar. Daqui 5 anos, vamos pegar por exemplo, daqui 5 anos o mundo fosse acabar. Então você poderia fazer de tudo. Quando faltasse alguns meses para aquele dia marcado, aí você se comportava, né, digamos assim, você se preparava. Não, nós temos que estar em santificação, aguardando a vinda de Jesus. Mas os discípulos que tiveram o privilégio de estar ali com Jesus continuavam indagando ele, fazendo mais perguntas. E estão escritas ali no livro de Mateus, no capítulo 24, do 5 ao 9. E Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pesquisem aí que você vai entender quantas pessoas na história da humanidade diz ser Jesus. Pesquise aí que você vai ver quantas pessoas disseram ser Jesus. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Dura que muita gente acredita, né? E segue aqui, no versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, e ouvirás de guerras e de rumores de guerra. Você tem ouvido isso? Tem acontecido guerras? Tem acontecido rumores de guerra? Não vos assusteis, Jesus disse, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, nós não estamos no fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Você tem visto isso? Levantar nação contra nação? Você tem visto guerras, países brigando, guerreando, se matando? Você tem visto isso? E continua. E haverá fomes. Existem fomes no planeta? Existem fome no Brasil? Existem fome? Existem irmãos aí na tua cidade que estão com fome? E segue. Pestes. Existem pestes no mundo? Pesquise aí, existe? É com você.
e terremotos em vários lugares. Você já viu dizer que teve terremotos? Você já ouviu dizer que teve terremoto? Pense aí. E prossegue aqui no capítulo 8, mas todas as coisas são o princípio das dores. E no capítulo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e serei odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Amém? E eu gostaria que você meditasse sobre estas palavras, que você se preparasse espiritualmente, porque a qualquer momento tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E eu digo para você, aceite Jesus na sua vida como o único Salvador. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você aceitar Jesus. Amém? A porta da graça ainda está aberta para nós. De repente ela pode se fechar. Se prepare, se prepare. Eu quero dizer que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. A partir de hoje, eu não preciso mais me preocupar com isso. Por quê? Porque eu estou passando para você esse entendimento. Porque eu estou passando para você esse conhecimento. Eu gostaria que você meditasse muito nestas palavras. E que elas sejam direção para você, seja um marco para você. Que você medite sobre essas palavras.